Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai saber um pouquinho sobre o trânsito de Mercúrio em movimento retrógrado no signo de Touro. Em algum lugar do seu mapa você tem Touro e Mercúrio vai ficar aí por uns dias e vai dinamizar aquelas questões da casa onde você tem Touro no seu mapa natal. E Touro é um signo muito ligado à materialidade, à coisa substancial. E Mercúrio é um planeta ligado ao pensamento, à comunicação. Então, Mercúrio em Touro tem a ver com a teoria em prática. Vamos ver como isso vai se dar. Veja que no dia 21 de abril, quando o Mercúrio entrou em movimento retrógrado, muitos planetas estavam em Touro também. O Sol, a Lua, o Nó do Norte e Urano. Então, essa dinâmica taurina está muito forte. Nós vamos ver o que isso significa. Touro, ele rege a casa 2 das finanças, da energia monetária. Então, Touro, a casa 2 tem a ver com valores, com os negócios. Negócio em grego quer dizer negar o ócio. Tem a ver com as instituições financeiras, com a alimentação, o agronegócio, a natureza, a ecologia, o clima. Então, o Mercúrio em Touro, quem nasceu inclusive com Mercúrio neste signo, é de poucas falas, né? Tem um pensamento pragmático, pode ser muito obsessivo, muito fixado nas suas ideias, tem muita teimosia com relação às suas próprias opiniões e às vezes tem uma inércia mental. Então, esse Mercúrio retrógrado é bom para a gente reavaliar e repensar, rever, né, fazer uma revisão dos projetos nessa área que a gente tem Touro no mapa. E Touro tem duas pegadas aqui. A gente conhece o touro do campo, que tem a ver com a natureza, né? Com a simplicidade, tem a ver com um lado contemplativo. E tem o touro do business, o touro do agronegócio, da bolsa de valores, né? Do capitalismo, do lado mercantil e da energia monetária. Pois então, é, todos esses planetas em Touro, né, tem muito a ver com as questões do clima. O Urano já está faz muito tempo aí e está trazendo muita revolução na tecnologia e numa série de situações. E sabem que essa história do clima, ela também está sendo muito monetizada, né? Com essa história da taxa do carbono e também com uma série de situações que estão alterando o nosso clima. Eu não sei se vocês já ouviram falar do HAARP, né? que, que é um sistema que traz alterações climáticas. Isso já faz muitos anos que existe e cada vez mais a gente está vendo isso, né? Como a natureza ela está sendo muito mexida, né? Salta aos olhos tudo que a gente vê. E também lá com relação à alimentação, né? A alimentação está híbrida e transgênica já há muito tempo, né? Os defensores agrícolas fizeram um nome lindo para o agrotóxico e o campo está tendo automatização, né? Nós estamos numa outra era, já estamos na era de Aquário, né? Então os alimentos eles já não são mais os mesmos. Então por quê? Para a gente modificar a humanidade, a gente precisa começar pelo corpo físico. E a melhor forma é ir mudando a alimentação. Uma alimentação mais pobre, deficiente, ela vai deixando humanos mais
doentes e que não pensam direito e que não possam ter aí liberdade para o seu potencial criativo. Então, as pessoas muito focadas na subsistência e ainda sem saúde, elas são melhores manipuladas pelo sistema. Infelizmente, isso é uma terrível realidade, né? Essa que é a verdade inconveniente. Não essa taxação ridícula de carbono, né, que eles estão fazendo. Então, o que acontece? A gente está há muitos e muitos anos, desde os anos 70, que a alimentação começou a mudar drasticamente no planeta. Né? Os alimentos industrializados e geneticamente modificados, e com muito agrotóxico, e muito açúcar, e muito sódio, e tudo isso. E a gente está muito afastada do que Hipócrates falou há 2.400 anos atrás. Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. A quem interessa uma humanidade adoecida? Além das big pharmas, né? A quem interessa, né, um ser humano doente? Veja que nós temos muitas ofertas, ainda temos, né? Frutas maravilhosas e uma série de coisas, mas todo mundo é conduzido para os enlatados, para alimentos processados, para os lanches que só estão trazendo problemas para a saúde das pessoas, né? As crianças cada vez mais obesas, crianças com diabetes, imagine só, né? E com muita fraqueza, né? Fraqueza no seu corpo mesmo, né? Porque a gente come tudo quanto é porcaria. Por quê? Se a gente sabe o que faz bem, por que que isso acontece? Pela praticidade, né? Você não vai mandar algo mais saudável para o lanche do filho, isso e aquilo. Mas que praticidade é essa? Então, para onde estamos caminhando, né? E touro tem a ver com os negócios, os bancos, né? E nós estamos vendo aí uma fusão de bancos, bancos caindo, como aquele banco, o Silicon Valley, né? Lá no Vale do Silício. E isso aí está abrindo margem para muitos outros bancos, hein? Inclusive tradicionais, digitais e fintechs. A coisa não vai parar por aí. Então está havendo uma grande revolução na energia monetária. Já faz algum tempo, né? O dinheiro virou digital e tudo isso. E também as demissões, sobretudo nas big techs, né? Amazon, Facebook, Twitter, Google, Microsoft, todo mundo enxugou, né? E, por coincidência, com o avanço da tecnologia. Ou seja, aquilo que falavam que não iam rolar, que o ser humano ia ficar preterido com relação às máquinas, já está acontecendo, né? Não é nada futurista. E outra coisa importante dessas situações em touro, esses planetas todos, é essa desdolarização. O mundo está caminhando por uma outra situação. Veja que o bloco oriental está se fortalecendo, né? A China, os BRICS, a Rússia, Irã e os Estados Unidos e a Europa estão passando por situações muito críticas. A Europa, aderindo às sanções com relação à guerra lá da Rússia e Ucrânia, ela está completamente desestabilizada, né? Então, as coisas nesse mundo dos negócios, a tendência é piorar, sabe? E a gente tem que ficar atento. E o Mercúrio retrógrado em Touro, nós estamos num mundo pós-verdade. O que significa isso? É apresentado o fato, né? E aí você vai escolher a melhor versão desse fato que se adequa à sua verdade. Isso é muito ruim, né? E as coisas estão assim.
Então, esse Mercúrio retrógrado pode trazer muito descrédito, né? As pessoas descredibilizando umas às outras, muitos falatórios, e a gente sabe que a mídia é muito responsável. Aliás, ela é muito irresponsável por tantas coisas que ela dissemina tendenciosamente, não é? Pois então, para a gente entender esse Mercúrio retrógrado em Touro, eu acho que cabe aqui a história do Minotauro. É como se a gente agora estivesse diante de um grande labirinto com esse Mercúrio em Touro, né? Porque assim, Touro tem um ritmo lento, que não é bom nem é mal, é um ritmo. Então ele processa as coisas com tranquilidade. Veja lá o bovino ruminando no pasto, não é? A questão é que quando o touro decide uma coisa, porque ele demorou muito a decidir, ele acha que é para sempre. E mesmo que a decisão seja errada, ele não se demove e fica naquela teimosia, batendo cabeça. Então, o cuidado de Mercúrio em Touro é isso. Mercúrio retrógrado é uma oportunidade para se fazer uma reavaliação, né? Para se ajustar às decisões, ou como colocar em prática aquilo que você quer estar pensando. E a gente vai se ver diante de um labirinto. E essa história é a seguinte: para governar o reino que era disputado entre Minos e mais outros dois irmãos, Minos pediu ao deus Poseidon que fizesse sair um touro do mar. E Poseidon atendeu esse pedido porque Minos diz que sacrificaria depois esse touro em homenagem a Poseidon. Só que não. E aí o que a gente vai ver? Touro tem a ver com os apegos, sobretudo materiais. E touro fica ruminando muito as mágoas também, sabe? Então o que acontece? Minos, o que ele fez? Ele sacrificou um touro comum. E o Poseidon ficou furioso com isso, com essa quebra de promessa. E aí ele transformou aquele touro num touro indomável, sabe? E pediu para Afrodite que fizesse com que a esposa de Minos, Parsífae, se apaixonasse pelo touro branco. Olha aqui o touro branco, olha que lindo. Era um touro magnífico, com chifres de ouro, sabe? E aí, Parsífae tem um filho com esse touro branco, que é o tal do Minotauro. E, envergonhado por conta da traição da esposa, Minos mandou construir um labirinto lá em Knossos para aprisionar o Minotauro, que ficava berrando dia e noite. Ele era monstruoso. E ele mandou aprisionar o Minotauro porque o Minotauro estava atacando os humanos e os devorando. E lá dentro do labirinto, Minos decidiu que a população deveria pagar tributos. E era dado 7 homens e 7 mulheres para esse touro devorar, e esse touro cada vez mais insaciável. E ninguém conseguiu matá-lo, apesar de várias tentativas. Daí surgiu Teseu, o herói, né, que decidiu enfrentar a situação de entrar no labirinto. A Ariadne, filha do deus do rei Minos, ela se apaixona por Teseu e vai ajudá-lo a sair do labirinto. E aí ela oferece a ele um novelo, né? Olha que interessante. Aí entra Mercúrio na história, porque essa foi uma saída inteligente, né? O novelo, imagine, para você poder saber o caminho de voltar, não é? E aí sim ele consegue resolver toda a situação e mata o Minotauro e tudo isso. Mas para matar o Minotauro tem que entrar no labirinto. E se você não tiver um fio de Ariadne, você se perde na situação. Essa situação pode ser financeira, ela pode ser sentimental, ela pode ser o que for.
Então, esse Mercúrio retrógrado é como o fio de Ariadne, nos ajudando a entrar numa situação na nossa vida que a gente tenha que enfrentar, mas que a gente tenha inteligência de conduzir a situação e não ficar lá perdido no labirinto. Retornar à saída e com êxito. Então, esse Mercúrio em Touro vai ser retrógrado, vai ser do dia 21 de abril a 14 de maio. E olha que interessante. Mercúrio rege Gêmeos e está em Touro. Vênus rege Touro e está em Gêmeos. Isso a gente chama de recepção mútua. Então, eles estão conversando, eles estão ali negociando. Então, esse Vênus em Gêmeos também vai trazer muitos questionamentos, né? Eu convido vocês a ouvirem aquela música dos Titãs, O Quê?, que tem muito a ver com esse Mercúrio retrógrado em Touro, né? O que é que não pode ser? E nós estamos vendo muitas coisas aqui no nosso país, por exemplo, não precisa nem ir muito longe, né? O que é que está acontecendo lá em Brasília, né? Bem, então, nesses tempos de Mercúrio retrógrado, muita gente vai abrir o bico, outros vão ter o bico fechado, muita gente vai fingir que não está ouvindo, que não quer ver e não vai querer se pronunciar para não se comprometer, mas as coisas vão ficar muito à vista. Lembram-se que esse Mercúrio está entrando em movimento retrógrado logo em seguida de um eclipse. O eclipse revela o que estava escondido, né? E nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país e também na economia mundial e tudo isso. Então, veja, Touro e a base do nosso sustento. O que é? Da onde você tira o seu sustento? Como você se sustenta? Como é a sua troca substancial, material com o universo? E aqui tem melhor fazer nada do que tornar algo em nada. Isso é a questão desse Mercúrio retrógrado em Touro, né? Então, se você não tem certeza do que você pode fazer, do que você pode contribuir ou como, é melhor você não fazer nada do que tornar algo em nada, ou seja, perder seu tempo, seu dinheiro, a sua energia, a sua expectativa, tudo quanto é coisa. Então, tipo, Mercúrio retrógrado em Touro só quer saber do que pode dar certo. É muito pragmático, sabe? Não fica lá em locubrações, não. É pão, pão, queijo, queijo. E para encerrar, tem uma passagem, tem uma passagem de Mateus bastante interessante que fala o seguinte, não é? Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. O que significa isso? É o nosso compromisso com a abundância, com a distribuição da riqueza nesse planeta. Porque quanto mais você nasce com condições de sustento, de progressos materiais, mais você deveria ser um agente multiplicador dessas possibilidades. Só que as coisas não acontecem assim, né? Na humanidade. Existe a retenção, né, da riqueza para dominar e controlar toda a humanidade. Então, se a gente não conseguir compreender melhor essa tarefa taurina na nossa vida, a escassez vai estar aí a vida inteira, né? Por quê? A questão é do ter e manter. Como é que você negocia na sua vida? Como é que você paga as suas dívidas? Como é que você lida com quem deve a você? Como é que está a sua alimentação? Né?
como é que está essa troca substancial e material com o universo? Então, esse é um assunto que Mercúrio retrógrado vai estar trazendo bastante aí por esses dias, né? Até o dia 14 de maio, não é mesmo? Então vamos repensar nessa área onde a gente tem touro, né? Como é que a gente pode lidar melhor com essas questões e não ficar cheio de marra, não ficar agarrado, apegado às situações, né? Vamos entrar com inteligência nesse labirinto, com a força de Teseu, né, para domar, para matar até, né, o Minotauro. Mas você tem que sair de volta, né? Se você vai nessa viagem enfrentando uma situação e não usa a inteligência, você vai ficar perdido ali naquele labirinto. E de que adiantou matar o Minotauro se você não pode sair de lá, né? Então, tem que ter uma estratégia para tudo que for ser feito, né? Então, não pense que se você tomar uma decisão com Mercúrio retrógrado, ela vai ser para sempre. Ela pode ser melhorada. Se tem um projeto que está em andamento, ele pode ser melhorado, ou mesmo um contrato, sabe? Então, essa que é essa informação de Mercúrio retrógrado, não é? Vamos repensar, reexaminar, reavaliar as coisas. Ok, meus amados? Se vocês gostarem do canal, eu peço sim que vocês compartilhem, que vocês deem um like para o canal poder se manter e também crescer, ok? Então, uma feliz temporada, curta temporada de Mercúrio retrógrado. Ah, sim, é bom trabalhar também com as questões da discrição, né? Sermos discretos, não ficar alardeando o que a gente decidiu. Por quê? Porque pode haver mudanças, né? Sempre vai ter um tempo de dar uma melhorada naquilo que a gente acordar com alguém, ou contratar, ou decidir. Ok? Então, agradeço aí a companhia e até breve.